Você não vai conseguir sozinha. Mulher nenhuma consegue. Essas palavras ainda ecoam dentro de mim como se tivessem sido ditas ontem. Frases cuspidas com frieza, com desprezo, como se meu valor fosse medido pela dependência que eu tinha de um homem. Era noite. Uma daquelas noites abafadas do interior de Minas, onde o céu parece pesar sobre a gente. A rua de paralelepípedo estava vazia, só o som dos grilos e do latido distante de um cachorro se ouvia. Eu estava sentada na varanda, segurando uma xícara de café morno e encarando o escuro, sentindo o gosto da solidão misturado com a decepção. Aquela era a minha realidade. 39 anos. 2 filhos pequenos. Um casamento desfeito e um coração esfarelado. Meu nome é Ângela. Hoje estou contando minha história de amor, luta e superação. Já passei por muitas coisas nesta vida. Vou lhe contar tudo neste relato. Sempre fui daquelas mulheres que se doam até não sobrar mais nada. Fui filha obediente, esposa dedicada, mãe presente. E, mesmo assim, fui chamada de ingrata, de fraca, de incapaz. O pai dos meus filhos, o homem que um dia jurei amar, foi o primeiro a me diminuir. Quando ele saiu de casa, depois de anos de agressões silenciosas, aquelas que não deixam marcas no corpo, mas viram feridas abertas na alma, ele me olhou nos olhos e disse: "Quero ver como você vai sustentar essa casa sem mim." Daquele momento em diante, eu soube que estava sozinha. E não era só financeiramente, não. Era na vida, no mundo. Eu não tinha ninguém. Meus pais já haviam falecido, meus irmãos estavam longe, cada um com seus próprios problemas, e os poucos amigos que restaram sumiram assim que o divórcio virou boato no bairro. Fui julgada, apontada, condenada. Como se eu tivesse feito algo errado por querer respeito. Nos primeiros meses, tudo era caos. Eu acordava assustada no meio da madrugada, com medo da conta de luz, da escola das crianças, do que faltava na geladeira. Passei noites inteiras lavando roupa para fora, fazendo pão caseiro para vender na feira, costurando pano de prato até os dedos sangrarem. Minha fé era o único teto firme sobre minha cabeça. Era em Deus que eu chorava. Era com Ele que eu desabafava enquanto os meninos dormiam. Ali, ajoelhada no chão da cozinha, eu dizia: "Se for da tua vontade que eu caia, me avisa. Mas se for para eu vencer, me dá força, meu Deus." E Ele me dava. Em pequenas coisas. Um vizinho que aparecia com frutas, uma encomenda inesperada, uma amiga que indicava meu trabalho. Foi assim que eu comecei a juntar os cacos da minha vida. Devagar. Em silêncio. Mas com dignidade. E então, como se Deus tivesse reservado um presente no meio da tempestade. Ele apareceu. Não foi como nos filmes, com trilha sonora de piano e pétalas caindo do céu. Foi na padaria. Uma terça-feira simples, dessas em que a gente sai com o cabelo preso, roupa de guerra e olhos cansados. Mas naquele instante, algo mudou. Sino. Se essa história dessa mulher está tocando seu coração, deixa o seu like. Isso ajuda muito o canal e mostra que você quer ouvir mais histórias reais como essa. Se inscreve aqui no canal e ativa o sino para não perder nenhuma das próximas histórias que estão por vir. E se você conhece alguém que também precisa ouvir algo assim, compartilha. Às vezes, uma história simples pode transformar um dia inteiro. Obrigada por estar aqui e ouvir com o coração. A padaria estava quase vazia naquela terça-feira de céu nublado. Eu entrei rápido, com o avental ainda por cima da roupa e o rosto marcado de farinha. Tinha acabado de tirar fornadas.
de pão caseiro e lembrei que precisava de fermento seco. O chão estava molhado perto do freezer de frios, e eu, distraída, escorreguei. Não foi uma queda feia, nem rendeu nada grave, mas meu cotovelo bateu com força e o pacote de trigo voou da minha sacola. Eu praguejei baixinho e tentei me levantar. Sozinha. Estava mais envergonhada do que com dor. Foi aí que uma mão apareceu na minha frente. Grande, firme, gentidade, c'est machucou? Ele perguntou, com aquele sotaque mineiro que abraça o ouvido da gente. Levantei o rosto. Um homem de uns 40 e poucos anos, camisa social clara, barba bem feita e olhos de quem já tinha enfrentado algumas guerras, mas continuava de pé. Só orgulho mesmo, respondi tentando rir, enquanto pegava o pacote de trigo rasgado. Ele sorriu. Não um sorriso qualquer, desses educados. Era um sorriso que parecia entender a dor escondida nos meus olhos. Deixa eu te ajudar, espera um pouco. Ele se abaixou, juntou minhas coisas e ainda pediu um saquinho extra pro atendente colocar meu trigo rasgado. Foi assim que conheci o Samuel. No caminho até o caixa, ele puxou o assunto como quem conversa com uma velha conhecida. Me perguntou meu nome, disse que já tinha me visto na feira vendendo pães e bolos, e que sempre quis experimentar. Acho que agora eu ganhei um bom motivo para comprar. Ele disse, com um tom leve, quase tímido. Naquele dia, voltei para casa com o coração esquisito. Não era paixão. Não era ansiedade. Era um alívio diferente. Como se alguém tivesse enxergado mais do que a mulher cansada com olheiras e mãos calejadas. Como se alguém tivesse me visto de verdade. Samuel apareceu na barraca da feira no sábado seguinte. Comprou 2 pães de ervas, um bolo de fubá e me trouxe um pacote de fermento novo, só para garantir que você não escorregue mais procurando por isso. Ele brincou. Ele foi voltando, toda semana. Às vezes comprava, às vezes só aparecia para conversar. Falava das árvores que plantava, do trabalho como agrônomo na região, da mãe que tinha falecido há pouco tempo, da vontade que tinha de construir uma vida simples. Eu ouvia com o coração apertado. Porque parte de mim queria acreditar naquele homem bom, mas a outra parte. A outra estava ferida demais. Quando se a mulher e foi quebrada tantas vezes, a gente aprende a desconfiar. Até de carinho. Teve um dia que eu me desmanchei na frente dele. Chovia muito, e quase ninguém apareceu na feira. Eu estava com dívidas, os meninos gripados em casa, e as vendas tinham sido péssimas. Samuel percebeu. Ele se abaixou, segurou minha mão com tanto respeito e disse: Você não precisa fazer tudo sozinha. Eu sei que você consegue. Mas ninguém precisa carregar o mundo sem descanso. Eu chorei. Ali, no meio da lona da barraca, com a chuva caindo e o cheiro de pão recém-assado ao redor. Não de tristeza, mas de alívio. Pela primeira vez em muitos anos, eu não me senti sozinha. Naquela noite, depois da feira, eu sentei na beirada da cama dos meus filhos, alisei os cabelinhos deles enquanto dormiam e fiquei pensando no que o Samuel me disse. Você não precisa fazer tudo sozinha. Aquelas palavras ecoavam dentro de mim, mas ainda soavam distantes, quase irreais. Eu sempre precisei. Sempre. Desde nova. Desde que me entendo por gente. Nunca tive quem segurasse minha mão de verdade quando tudo desmoronava. Quando meu pai morreu, eu tinha só 13 anos. Minha mãe enlouqueceu de tristeza e coube a mim, a filha mais velha, cuidar dos meus irmãos, arrumar a casa, cozinhar, consolar uma mulher destruída e fingir que estava tudo bem. Eu aprendi cedo que mulher forte não chora. Que mulher direita
Aguenta calada. Que a gente precisa dar conta. Aos 17, conheci o pai dos meus filhos. Achei que era amor. Me enganei feio. Ele era gentil no início, como são todos. Mas, com o tempo, veio o desprezo disfarçado de piada, o controle escondido atrás de ciúme, a frieza fingindo ser cansaço. E então, os gritos. As humilhações. A solidão de estar casada e, mesmo assim, se sentir invisível. Foram anos assim, até o dia em que ele foi embora. Disse que estava cansado, que eu era fraca, que eu nunca seria capaz de segurar aquela casa de pé sem ele. Eu me agarrei a Deus e aos meus filhos. Jurei que não ia deixar ninguém me ver cair. E por mais que a alma estivesse no chão, eu continuei caminhando, arrastando os pedaços do que sobrou de mim. Por isso era tão difícil acreditar que agora, talvez, só talvez, alguém estivesse disposto a me ver inteira, e não pelas metades que restaram. Samuel continuava vindo toda semana. Ele ajudava a montar a barraca, carregava sacolas, trazia café quente. Às vezes, sentava no meio-fio só para conversar. Ele nunca passou do limite. Nunca forçou intimidade. Nunca quis parecer herói. Ele apenas estava ali. Teve um dia que ele apareceu com uma sacola com 5 sacos de farinha, estava em promoção. Sei que você vai usar melhor do que eu. Você tá me ajudando demais, Samuel, eu disse, constrangida. Ângela, isso aqui não é ajuda. Isso é carinho. É presença. E todo mundo merece ter alguém que se importe. Naquele dia, ele ficou até o fim da feira. Esperou eu desmontar tudo, me acompanhou até em casa, e ajudou a colocar os pães no freezer velho que ficava na varanda. A gente ficou ali, sentados lado a lado, ouvindo os grilos e o barulho da rua vazia. Você tem uma paz diferente, sabia? Falei sem pensar. E você tem uma força que assusta, mas ao mesmo tempo, encanta. Ele respondeu. Silêncio. Eu queria dizer tanta coisa. Queria contar que minha alma ainda estava machucada, que eu ainda tinha medo de confiar, que meu coração ainda sangrava de abandono. Mas tudo que consegui foi sorrir. Um sorriso pequeno, mas sincero. Naquela noite, quando entrei em casa, meu filho mais novo, o Gabriel, veio correndo e disse: Mãe, é seu amigo da feira, né? Ele gosta da gente? Gosta sim, filho. Você tá mais feliz desde que ele vem. E eu parei. Fiquei olhando para aquele menininho de 8 anos, franzino, de olhos atentos. Sim, eu estava mais feliz. Mesmo com pouco. Mesmo cansada. Mesmo sem saber o que viria depois. Samuel não me salvou. Mas ele me ofereceu uma coisa que eu nem sabia mais. Que existia esperança. Depois daquele dia, algo começou a mudar dentro de mim, devagar, sem alarde, como quando o sol aparece timidamente depois de muitos dias de chuva. Não foi uma mudança visível para os outros. Eu ainda levantava às 5, ainda fazia os pães, ainda lavava a roupa de clientes, ainda me virava nos 30 com os meninos. Mas meu coração? Ele já não era o mesmo. Samuel se tornava cada vez mais presente, sem invadir, sem cobrar, sem exigir. Ele só estava. E eu comecei a desejar que ele ficasse. Nunca imaginei que voltaria a sentir aquilo. O friozinho no estômago ao ouvir a voz de alguém. A vontade boba de pentear o cabelo melhor, colocar um batonzinho, ajeitar a blusa antes de sair. Coisas que eu achava que tinham morrido dentro de mim quando o pai dos meninos virou as costas. E me chamou de peso morto. Mas Samuel. Ele olhava para mim como se eu fosse inteira. Como se eu fosse sufficient. Ele ouvia minhas histórias.
Ria das minhas piadas simples. Admirava minhas mãos calejadas e dizia que nunca tinha provado um pão tão bom na vida. Certa tarde, depois da feira, ele me convidou para visitar um sítio. Disse que era de um amigo que tinha viajado, e que ele estava cuidando de lá por uns dias. Meu coração disparou. A vontade era dizer sim. A cabeça dizia: não vai, mulher, não se iluda. Mas algo em mim, talvez a minha fé, talvez Deus sussurrando baixinho, me empurrou para frente. Deixei os meninos com a vizinha. E fui. Era um lugar lindo. Simples, mas cheio de vida. Árvores carregadas de frutas, galinhas ciscando livres, o cheiro de terra molhada e mato fresco. Samuel me mostrou a horta, falou dos planos dele de ter um pedaço de terra um dia. Disse que queria uma vida tranquila, plantar, colher, cozinhar no fogão a lenha e ter com quem dividir isso. Você acredita nisso ainda? Não, amor? Ele me perguntou, enquanto tomávamos café de coador na varanda do sítio. Eu respirei. Fundo. Olhei para a estrada de terra batida à frente, para as montanhas desenhadas no horizonte, e respondi: acredito, mas com medo. Já acreditei demais. Já me entreguei demais. Já me perdi tentando amar. Hoje, tenho cuidado. Não por falta de vontade, mas por excesso de cicatriz. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, segurou minha mão com delicadeza e disse: eu não quero te apressar, nem te curar. Só quero caminhar. Do seu lado. No seu tempo. Com respeito. Com verdade. Aquilo me desmontou. Voltei para casa com o coração leve. Me sentindo vista, cuidada. E mais do que isso, respeitada. Nos dias que seguiram, eu me permiti algo que há anos eu tinha enterrado: esperança no amor. Os meninos adoravam ele. Gabriel fazia desenhos e escrevia Tio Samu em cima. O Lucas, mais velho, me dizia: mãe, ele te olha como o pai nunca olhou. E era verdade. Eu, que fui chamada de inútil, de burra, de peso, agora ouvia elogios sinceros, palavras doces, incentivo. Eu, que achava que amar de novo era perigoso, comecei a ver que talvez amar, de verdade, é ser livre. Não é se anular, é se somar. Na feira, os vizinhos já cochichavam. Alguns sorriam com carinho. Outros torciam o nariz. Mas pela primeira vez, eu não me importei. Minha vida sempre foi pautada no medo do que os outros iam dizer. Agora, eu queria viver o que meu coração dizia. Com prudência, com calma, mas com verdade. E então, numa tarde de domingo, com o sol se pondo devagar no quintal, Samuel me olhou nos olhos e disse: Ângela, eu sei que você é forte. Sei que você conseguiria tudo sozinha. Mas se um dia quiser dividir a caminhada, eu tô aqui. Do seu leirão. Do jeitinho que você quiser. E ali, naquela hora, eu soube que não era fraqueza aceitar o amor. Era coragem. Quando ele disse aquilo, com aquela serenidade que só quem tem o coração limpo consegue carregar, eu não soube o que responder na hora. Não por falta de vontade, mas por medo. Um medo antigo, arraigado, que morava em mim desde o primeiro. Você não serve para nada, que escutei anos atrás. A gente se acostuma tanto a viver no modo de sobrevivência que, quando aparece um afeto manso, um cuidado sincero, o impulso é desconfiar. Porque o amor, para quem foi machucada, parece armadilha. E o carinho verdadeiro, às vezes assusta mais que a rejeição. Passei aquela noite em claro. Deitei com o coração inquieto, com os olhos grudados no teto e os pensamentos correndo. Como rio em época de cheia. Lembrei de tudo que vivi,
das noites que chorei baixinho no banheiro para não acordar os meninos. Lembrei do dia que vendi minha aliança para pagar o gás. Lembrei das palavras duras, das promessas quebradas, das vezes que fui diminuída dentro da minha própria casa. E lembrei também de mim. De como eu sobrevivi a tudo isso. De como consegui criar meus filhos, mesmo sem ninguém do lado. De como, mesmo machucada, segui sendo mulher, mãe, guerreira. Eu consegui. Eu venci. E não porque alguém veio me salvar, mas porque Deus me sustentou. E agora, talvez, só talvez, Ele estivesse me presenteando com um novo tempo. Na manhã seguinte, enquanto preparava os bolos, o cheiro de canela e erva doce invadiu a cozinha. Gabriel apareceu ainda de pijama, com os olhos inchados de sono, e me abraçou pela cintura. Mãe, o tio Samu vai vir hoje. Vai sim, meu filho. Tomara que ele traga pão de queijo. Eu sorri. Samuel sempre trazia alguma coisa. Pão de queijo, doce de leite, frutas da roça. Mas o que ele mais trazia era paz. Quando ele chegou, naquela mesma tarde, eu estava na varanda, varrendo as folhas secas. Ele parou do outro lado do portão, como sempre fazia, respeitando o meu espaço, esperando o meu convite. Quer entrar? Perguntei, com um sorrisinho escondido. Com o maior prazer. Ele respondeu, abrindo o portão devagar. Sentamos à sombra da mangueira, bebemos café em copo de vidro. E ficamos ali, sem pressa, ouvindo o som da rua e o riso das crianças correndo na calçada. Depois de um tempo em silêncio, eu tomei coragem. Respirei fundo e disse: Samuel, eu quero tentar com você. Mas preciso que seja devagar. Preciso que a gente vá no passo do meu coração. Ele me olhou com uma ternura que quase me desmanchou. Ângela, cada passo seu será no tempo que seu coração permitir. Eu não tenho pressa. Só quero estar ao seu lado. Onde você me deixar ficar. Foi assim que começamos. Sem rótulos. Sem promessas vazias. Com respeito. Com cuidado. Com verdade. Samuel nunca tentou ocupar o lugar do pai dos meninos. Ele se colocou como amigo, como apoio, como alguém disposto a somar. Lucas, que no começo era mais fechado, logo se afeiçoou. E Gabriel, bom, Gabriel já chamava ele de tio. Fazia tempo. Na feira, começamos a vender juntos. Ele me ajudava a organizar os pães, inventava nomes para as fornadas novas, conversava com os clientes. Viramos dupla. Na vida e nas lutas. E o mais bonito de tudo é que ele nunca fez questão de aplausos. Nunca quis ser herói da minha história. Ele entendia que eu já tinha vencido muita coisa. E que tudo que ele podia fazer era caminhar do lado. Com leveza. Com constância. Com amor. Teve um dia que me pegou olhando para ele em silêncio, com os olhos marejados. O que foi? Ele perguntou, preocupado. É que, pela primeira vez na vida, eu não me sinto menor. Não me sinto fraca. Não me sinto incapaz. Porque você nunca foi. E agora, você sabe disso. Sim. Agora eu sabia. E por mais que ainda existissem feridas, eu já não vivia com medo delas. Eu as reconhecia. E sabia que eu tinha vencido cada uma delas. Foi num sábado qualquer que a vida deu mais uma das suas voltas, dessas que a gente não espera, mas que mudam tudo. O sol já estava alto quando fui acordada pelo cheiro de café vindo da cozinha. Por um segundo, pensei que estava sonhando. Mas ao abrir os olhos e ouvir os meninos rindo baixinho, percebi que era real. Samuel estava ali. Não era você quem dizia que precisava de um café feito com carinho? Ele disse,
Colocando uma xícara na minha mão. Sentei na cama, ainda com o cabelo bagunçado e a alma em paz. Sorri feito menina, você tá aqui tão cedo, queria passar o sábado com vocês. Já pedi licença na roça. Hoje, sou seu ajudante particular. E foi mesmo. Lavou a calçada comigo, pendurou roupa no varal, varreu o quintal, brincou de bola com os meninos e ainda me ajudou a preparar a massa dos pães. Tudo sem alarde. Sem fazer parecer favor. Como se aquele fosse o lugar dele desde sempre. À tarde, ele montou uma mesinha no quintal com suco, biscoito e frutas. Sentamos todos ali, eu, ele, Lucas e Gabriel. Conversamos sobre tudo e nada. Falamos de infância, de sonhos, de futuro. E num momento em que os meninos correram para pegar goiaba no pé, ele virou para mim com os olhos sérios, mas doces: Ângela, eu não tô aqui só para somar nos dias fáceis. Eu quero estar quando a vida apertar também. Quero construir com você. Se você me deixar, quero ser mais. Meu coração deu um nó. Você tem certeza, Samuel? Eu tenho uma vida cheia de marca. 2 filhos. Dívidas. Cicatrizes. Eu não sou simples. Ele segurou minhas mãos, firmes, e respondeu com a firmeza mais bonita que já ouvi: E quem foi que disse que eu queria simplicidade? Eu quero verdade. E com você, cada pedaço é real. Eu não respondi com palavras. Mas meu olhar disse tudo. Eu estava pronto. Na semana seguinte, começamos a organizar as coisas. Samuel alugou uma casa simples perto da minha. Disse que queria ficar por perto, mas sem apressar os passos. Quero que os meninos me vejam com o tempo. Que ganhem confiança. Que saibam que não vou embora. Era um homem que sabia o valor do passo lento, do respeito à dor do outro. E isso me conquistava mais a cada dia. Os vizinhos, claro, começaram a falar. Diziam que eu estava deslumbrada, que ele devia estar de olho em alguma coisa, que era muito homem para uma mulher que já passou por tanta coisa. Mas dessa vez, eu não me calei. Respondi com firmeza: eu já fui humilhada calada demais. Agora, se alguém quiser falar, vai ter que me enfrentar em pé. Porque eu mereço ser feliz. E não devo satisfação a quem nunca enxugou minhas lágrimas. Foi libertador. Comecei a sorrir mais. A dormir melhor. A comer sem culpa. A planejar os dias. Com o tempo, Samuel me apresentou a mãe dele, Dona Odete, uma mulher forte, de riso fácil e abraço sincero. Ela me recebeu como filha. Disse que nunca tinha visto o filho tão feliz. Ele fala de você com tanto carinho, minha filha. Você deu nova vida para ele também. E foi então que percebi que o amor verdadeiro não é só o que a gente recebe, mas o que a gente desperta no outro. Samuel passou a me ajudar em tudo. Organizamos juntos uma pequena cozinha nos fundos da minha casa. Ele reformou um antigo forno de barro que estava abandonado. Começamos a fazer pães especiais, bolos artesanais. Logo, a clientela dobrou. Criamos um nome pro nosso pequeno negócio: Pão com Alma. E era isso mesmo. Ali, cada fornada carregava nossa história. Cada fatia tinha um pedacinho da nossa superação. As vendas cresceram, e com isso, as possibilidades também. Pela primeira vez, comecei a sonhar com mais do que apenas sobreviver. Eu queria viver. E viver ao lado de quem me via de verdade. Algumas pessoas acham que felicidade é barulhenta. Que precisa de festa, de carro novo na garagem, de fotos em rede social com legenda em inglês e filtro bonito. Mas a minha felicidade chegou de chinelo, segurando uma bacia de massa e sorrindo com simplicidade. Era domingo de manhã.
Lucas tinha acordado antes de todo mundo para ajudar Samuel a montar o forno. Gabriel estava na cozinha comigo, untando as formas, com farinha até no nariz. E eu me peguei parada, só observando aquela cena tão comum, mas tão preciosa. Minha casa cheia de cheiro de pão e risos de criança. Ali, naquele instante, eu entendi que meu lar estava se reconstruindo. Não com tijolo e cimento, mas com afeto. Com entrega. Com amor. Samuel virou parte da nossa rotina. Aos poucos, com paciência, ganhou o carinho e o respeito dos meninos. Lucas, tão desconfiado no início, agora buscava conselhos com ele. E Gabriel? Bom, Gabriel já fazia desenhos com a frase "Nossa família", escrita com letras tortas e coloridas. Uma tarde, depois de muita correria na cozinha, sentamos na varanda com 2 copos de suco de caju e os pés descalços. O calor era abafado. O céu começava a anunciar chuva, e o cheiro de terra molhada subia do chão como uma bênção. Sabe, Angela, eu vejo você cuidando de tudo e penso como Deus é perfeito. Você achava que estava sozinha, mas Ele já estava preparando tudo. Ele disse, olhando o horizonte: eu ainda tenho medo, Samuel, de às vezes me entregar demais e quebrar de novo. E você acha que eu não tenho? Eu também carrego marcas. Também já me decepcionei. Mas com você, eu quero tentar. Porque você não é qualquer uma. Você é a mulher mais inteira que já conheci, mesmo depois de tudo. Aquelas palavras me tocaram fundo. Porque ele não me via como coitada. Ele me via como forte. Como digna. Como merecedora de amor. Na semana seguinte, recebemos uma proposta inesperada. Uma moça de uma doceria da cidade veio até nossa barraca, elogiou os pães, os bolos e perguntou se poderia fazer encomendas semanais. Ela queria revender nossos produtos. Tem um sabor que lembra a casa de vó, sabe? Cake and Forta. É isso que o povo anda precisando hoje em dia. Samuel sorriu e apertou minha mão, como quem diz, viu só. Fechamos a parceria, e aquilo foi um novo passo. Aumentamos a produção, compramos um forninho elétrico usado, reformamos a mesa da cozinha. A vizinhança, que antes criticava, agora elogiava. Algumas vizinhas até pediam receitas, dicas, ajuda. Eu me tornei referência. A mulher que foi deixada com 2 filhos e que deu a volta por cima, com coragem e fé. Mas sabe o mais bonito disso tudo? É que eu não precisei me transformar em outra para ser respeitada. Eu apenas me reencontrei. Samuel nunca tentou apagar minha dor. Ele me ouviu. Me amparou. Me lembrou todos os dias que eu era suficiente. Teve um momento que nunca vou esquecer. Estávamos lavando louça juntos, cenas simples, dessas do dia a dia. Eu, com o cabelo preso de qualquer jeito, avental sujo de farinha. Ele, cantando uma música antiga, desafinado e feliz, Angela. Ele disse, enxugando a mão num pano: Você quer casar comigo? Eu congelei. Não era um pedido cheio de pompa. Não tinha anel caro, nem luzes, nem gente filmando. Era só ele. E aquele olhar que dizia tudo: Você tem certeza? Perguntei, com a voz embargada: Tenho. Não porque você precisa de mim, mas porque eu quero caminhar com você. Com os meninos. Com essa vida que a gente tá criando. Eu abracei ele com força. Chorei. Mas foi um choro leve, de quem, depois de tantos tombos, finalmente encontrou um chão firme para pisar. Dissemos, sim, ali mesmo. Sem papel, sem cerimônia. Com fé. Com o coração. E naquele dia, enquanto a chuva caía devagar no quintal, e os meninos pulavam nas poças d'água, eu soube,
eu consegui. Não porque alguém me levantou. Mas porque eu acreditei que merecia mais. E agora, o amor que chegou não veio para me salvar. Veio para caminhar comigo. Depois daquele sim despretensioso, meu coração começou a pulsar num ritmo novo. Era como se eu tivesse sido libertada de um cativeiro silencioso que carregava dentro de mim fazia anos. Não. Era só sobre estar amando de novo. Era sobre, enfim, me permitir ser amada de um jeito que não me apagasse. A vida não mudou do dia para a noite, claro. As contas continuavam chegando, os meninos ainda davam trabalho, a feira exigia esforço. O corpo ainda sentia o peso da rotina. Mas havia um novo tipo de alegria presente em tudo. Uma alegria leve, cotidiana, feita de café coado em silêncio, mãos dadas no meio da feira, bilhetinhos deixados em cima da mesa com frases como "volto logo", "amor" ou "hoje fiz aquele bolo de fubá que você ama". Nosso pequeno negócio, o pão com alma, começou a crescer de forma natural. A doceria da cidade passou a encomendar mais. Depois, uma escola pediu lanches saudáveis para os professores. Em pouco tempo, Samuel propôs que criássemos uma logo simples, colocássemos as fotos nas redes sociais. Não precisa nada chique, Ângela. Só o que já é, feito com carinho e verdade. E foi assim que nossa cozinha virou nosso escritório, nossa fábrica, nossa história viva. Os meninos adoravam ajudar. Lucas começou a anotar os pedidos num caderninho velho que ele mesmo decorou com papel colorido. Gabriel fazia etiquetas desenhadas à mão. Viramos uma família que não apenas sobrevive, constrói junto. Num sábado à noite, depois de mais um dia cheio de entregas, Samuel me chamou para dar uma volta. Pegamos a estradinha de terra que leva para o alto do morro, onde dá para ver toda a cidade acesa como um monte de vagalumes. Era uma noite estrelada, daquelas que parece que o céu tá mais perto da gente. Ele parou o carro num canto, desceu, abriu a porta para mim. Andamos até uma pedra grande que sempre ficava ali, silenciosa, firme, como um trono natural. Sentemos. E ele ficou em silêncio por alguns minutos. Depois respirou fundo e disse: "Sabe por que eu te amo tanto, Ângela?" "Por quê?" perguntei, com a voz baixa, sentindo o vento frio nas costas. "Porque você é inteira. Porque você não precisa de mim para nada, mas me escolhe mesmo assim." Fiquei quieta por um momento. Aquela frase me atravessou. Porque era isso. Eu já tinha aprendido a viver sozinha. Mas agora, eu escolhia viver acompanhada. Não por carência, mas por amor. Ele me abraçou forte, com os braços envoltos nas minhas costas cansadas, e ali, com a cidade brilhando abaixo de nós, eu agradeci a Deus em silêncio. Agradeci pelas noites que chorei e mesmo assim levantei. Pelos nãos que me ensinaram. Pelas portas fechadas que me obrigaram a construir minha própria janela. E por Ele ter me dado a chance de recomeçar, aos 40. Porque, sim, é possível recomeçar depois de tanto ter sido quebrada. As pessoas, claro, continuavam opinando. Teve uma prima distante que me disse: "Ângela, mas você já não tá velha para isso de casar de novo, de amorzinho e essas coisas." E eu, com um sorriso doce no rosto, respondi: "Não tô velha para ser feliz. E se você estiver, minha filha, tá vivendo errado." Aprendi a não mais deixar que a opinião dos outros pesasse mais do que a minha própria paz. E mais do que isso, aprendi a celebrar cada pequena conquista. Um bolo que saiu perfeito. Um elogio de cliente. Um "te amo" inesperado de Samuel. Um "obrigado, mãe", dos meninos.
Essas coisas, para mim, eram ouro puro. Na vida que eu levo hoje, ainda há desafios. Mas agora, eu não os encaro como fim de mundo. Encaro como parte da caminhada. Porque agora eu tenho um parceiro, um homem que me ama sem me apagar. E filhos que me olham com orgulho, não mais com pena. E quando olho para trás, lembro daquele dia, lá no passado, quando ele, o pai dos meus filhos, me disse: "Você não vai conseguir sozinha." E eu consigo ouvir o eco da minha resposta, que só consegui dar agora, com anos de atraso. Não só consegui. Consegui melhor do que você imaginava. A vida foi ganhando outro gosto, como se o amargo que um dia cobriu tudo tivesse dado espaço para um sabor doce e calmo. Não era um conto de fadas, longe disso. Mas era real. E o real, quando é vivido com amor e fé, é mais bonito do que qualquer sonho. Na cozinha, o som dos meninos cantando músicas inventadas tomava conta das manhãs. Lucas cuidava da organização dos pedidos como se fosse um gerente de verdade. Gabriel já dizia que queria ser padeiro igual ao tio Samu. E a mamãe, e Samuel. Samuel era a âncora da minha paz. Ele tinha um jeito de me olhar enquanto eu mexia as massas que me fazia lembrar que eu era bonita. Mesmo com o avental manchado, o cabelo preso de qualquer jeito e as mãos cobertas de farinha. Ele dizia que era justamente assim que eu era mais linda. Porque é o seu suor que alimenta tudo isso aqui, Ângela. É a sua coragem que construiu esse lar. E era mesmo. Não foram poucos os momentos em que a dúvida tentou voltar. Aquela voz antiga, maldita, sussurrando: "Será que você merece tudo isso mesmo?" Mas agora, eu tinha fé suficiente para calar aquela voz. Fé em Deus. Fé em mim. Fé no amor que não sufoca, que não cobra, que não apaga. Um dia, Samuel chegou em casa com uma caixa nas mãos. Era de madeira, bem trabalhada, com detalhes simples mas feitos à mão. Abri e encontrei dentro dela um avental novo com meu nome bordado e um caderninho com capa de couro. "Isso é para você escrever suas receitas e suas ideias. Você tem um dom, Ângela. Você não é só uma mulher que faz pão, você é uma mulher que transforma o que toca." Fiquei sem palavras. Segurei aquele presente como se fosse uma joia. E chorei. Porque, naquele momento, percebi que ele não amava só o que eu fazia. Ele amava quem eu era. E talvez esse tenha sido o ponto de virada. A ficha que caiu de vez: eu nunca fui fraca. Eu só estive cercada de gente que não enxergava a minha força. Dali em diante, comecei a escrever mesmo. No caderno novo, anotei receitas, frases que me vinham no meio do dia, versículos que me ajudavam a seguir. Deus está no controle, foi o primeiro. Depois escrevi: toda mulher que levanta da queda, merece um altar no coração do mundo. Samuel leu essa frase um dia e disse: um dia ainda vão ouvir essa sua voz, Ângela. Não só aqui na vizinhança, mas no mundo. E aí veio a ideia: criar um canal simples na internet para ensinar receitas e contar histórias. Começamos sem pretensão. Samuel gravava com o celular, Lucas editava no aplicativo gratuito. Eu, com vergonha no início, fui me soltando. Comecei contando a história do meu pão de milho com erva doce. Depois, falei do bolo de fubá que minha mãe fazia. E sem nem perceber, comecei a falar da vida. Esse pão aqui eu fazia nas madrugadas em que eu chorava escondida, com medo do amanhã. Mas cada fornada me lembrava que Deus renova tudo, até a esperança. Foi assim que nasceu o canal Pão com Alma, Receitas que Curam. O primeiro vídeo teve 100 visualizações. O segundo, 1000. Depois, veio um comentário que me fez
chorar. Dona Ângela, ouvi sua história e me senti menos sozinha. Obrigada por me lembrar que ainda existe esperança. Ali, entendi que minha dor não tinha sido em vão. Que tudo que vivi, agora estava servindo para consolar alguém. E é isso que eu ensino hoje. Que mesmo o coração mais despedaçado pode virar cura na vida de outro. Começamos a receber pedidos de pessoas de outros estados. Enviávamos biscoitos, bolos embalados a vácuo, cartões com mensagens escritas à mão. E tudo isso, com o toque do amor. Porque cada pão que sai da nossa cozinha tem uma história. Cada bolo carrega uma cicatriz que virou doçura. E cada cliente leva um pedacinho do nosso recomeço. Hoje, temos mais do que um negócio. Temos uma missão. E eu, que um dia fui deixada como se fosse um peso, hoje sou âncora, sou base, sou raiz. Samuel me lembra isso todos os dias. Você não só conseguiu sozinha, Ângela. Você construiu um mundo melhor pro seu redor. E me ensinou o que é amar de verdade. E eu, em silêncio, agradeço a Deus. Porque eu sou prova viva de que a última palavra nunca é do abandono. É do recomeço. A gente nunca sabe o dia exato em que deixa de apenas sobreviver para, de fato, começar a viver. Mas olhando para minha trajetória, eu posso dizer com toda certeza: o dia em que entendi que não precisava mais me justificar para ser feliz. Foi o dia em que comecei a viver de verdade. Os vídeos do canal começaram a alcançar pessoas que eu nem imaginava. Gente do norte ao sul do Brasil comentando, mandando mensagem, contando suas próprias histórias, suas dores, suas batalhas. Era como se o que eu dizia entre uma receita e outra fosse mais importante do que os ingredientes em si. E talvez fosse mesmo. Porque ali, entre o fermento e o açúcar, entre as medidas de farinha e o tempo de forno, eu despejava minha alma. Falava de fé, de medo, de dor, de recomeço. E foi assim que um dia recebi uma mensagem que me fez tremer. Dona Ângela, me chamo Rebeca. Sou jornalista de uma emissora regional e vi seu canal. Estou encantada. Gostaria de fazer uma matéria sobre sua história. Na hora, pensei que era trote. Mas não era. 2 dias depois, Rebeca estava sentada na minha varanda, com uma câmera pequena e os olhos cheios de respeito. Ângela, sua história não é só sobre comida. É sobre superação, sobre resiliência, sobre amor depois da dor. Isso inspira. Samuel ficou o tempo todo ao meu lado. Segurou minha mão durante a entrevista, enxugou minhas lágrimas discretamente quando contei do abandono, do começo difícil, das noites em claro, das feridas abertas. E quando falei dele, ali sim a emoção transbordou. Ele não me salvou. Ele apenas me estendeu a mão quando eu já tinha aprendido a andar sozinha. E me mostrou que caminhar de mãos dadas é melhor. A matéria foi ao ar num domingo de manhã. A repercussão foi maior do que eu imaginava. Chegaram encomendas, cartas, convites para lives, até uma proposta de programa de culinária local, que, com muito custo, recusei. Não por medo, mas porque entendi que minha missão não era fama. Era cura em forma de palavra e comida. E sabe o que mais me emocionou? Foi ver meus filhos, agora adolescentes, me olhando com orgulho. Lucas disse: Mãe, eu sempre soube que a senhora era incrível. Mas agora o mundo tá sabendo também. E Gabriel completou: eles deviam fazer um filme da sua vida. E eu ri. Ri com aquele riso que só quem já chorou demais entende. Mas entre todas as coisas que aconteceram, houve um momento que selou tudo. Um encontro que eu jamais imaginava. Era fim de tarde. Estava na feira,
arrumando os produtos na barraca, quando vi de longe uma figura que quase me tirou o chão. Era ele, o pai dos meninos. O homem que um dia disse que eu não conseguiria sozinha. Ele veio devagar. Mais velho, com os cabelos embranquecidos, olhos baixos, e uma expressão que misturava arrependimento e surpresa. Parou diante de mim. Olhou ao redor. Viu a fila de clientes, os meninos ajudando, a placa com o nome do negócio, meu avental bordado com meu nome. Viu Samuel ao meu lado, sorrindo com serenidade. E então me olhou: Angela, você tá bem mesmo? Tio. Sim. Graças a Deus. E ao que eu construí com minhas próprias mãos. Eu queria pedir desculpa. Por tudo. Eu errei. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Não por raiva, mas por respeito à mulher que eu me tornei. Você não precisa do meu perdão, porque já faz tempo que Deus me libertou do que você me causou. Mas, por você, eu espero que encontre paz. Ele assentiu. Virou as costas e foi embora. Sem confusão. Sem lágrima. Só o som das rodas do carrinho dele batendo no paralelepípedo da rua. Samuel se aproximou e me envolveu num abraço forte. Você foi gigante. Não. Eu fui livre. Porque não carrego mais raiva. Nem dor. Só amor. Pelo que construí. Pelo que me tornei. Por nós. Naquela noite, escrevi no meu caderno: quem um dia me chamou de fraca, hoje me vê de pé. E quem me estendeu a mão, caminha comigo até o fim. Porque eu aprendi que o passado não precisa ser esquecido, ele só não pode mais nos aprisionar. E eu sou livre. Livre para amar. Para perdoar. Para seguir. Depois daquele encontro inesperado com o pai dos meus filhos, algo dentro de mim se reorganizou. Não foi uma explosão. Foi um silêncio diferente. Uma paz suave, como se a alma tivesse encontrado um novo lugar para repousar. Porque não era só sobre ver aquele homem reconhecer seus erros. Era sobre perceber que nada mais me prendia à dor. Nem raiva, nem saudade, nem desejo de revanche. Era como se, ali na calçada da feira, com minha barraca montada, meus filhos ao redor e Samuel ao meu lado, eu tivesse, finalmente, fechado um ciclo. E isso me libertou. Nos dias que se seguiram, minha casa ganhou outro tipo de luz. Eu acordava mais cedo não por obrigação, mas por prazer. Preparava os pães cantando. Arrumava a cozinha com carinho. Escrevia no meu caderno como quem conversa com uma amiga. E à noite, me deitava ao lado do homem que escolhi, com o coração tranquilo e cheio de gratidão. Samuel continuava sendo esse companheiro sereno, que sabe a hora de falar e a hora de só estar. Às vezes, ele parava o que estava fazendo só para me observar mexendo uma panela. É que você tem um jeito de cuidar que acalma o mundo. Ele dizia. Os meninos, agora adolescentes, já se tornaram verdadeiros parceiros. Lucas sonha em estudar administração para ajudar a expandir o negócio. Gabriel quer abrir uma cafeteria que leve o nome da nossa marca. Mãe, imagina uma lojinha com cheirinho de pão na calçada e a senhora lá dentro contando histórias. E eu, me emociono só de ouvir. Porque eu sei de onde viemos. Sei da dor. Sei das noites que chorei com medo da conta de luz. Das vezes que jantei só café com farinha para sobrar comida para os meninos. Das manhãs em que duvidei de mim. Em que a solidão me fez pensar que a vida já tinha terminado. Mas Deus me segurou pela mão quando eu já não tinha forças nas pernas. E me mostrou que os recomeços mais bonitos acontecem quando a gente menos espera. Num domingo, estávamos todos reunidos no quintal da casa de Dona Odete, a mãe de Samuel.
Ela fez galinhada no fogão a lenha, e a família toda veio. Era risada, cheiro de comida, som de crianças correndo e violão desafinado no fundo. Em certo momento, ela me puxou de lado, me olhou com os olhos marejados e disse: Filha, meu Samuel sempre foi bom. Mas depois de você, ele floresceu. Obrigada por amar meu menino. E eu abracei aquela mulher como se fosse minha própria mãe. Porque, de certa forma, ela também me acolheu. Com sua fé simples, seus gestos generosos, seus conselhos ditos entre uma xícara de chá e outra. Na volta para casa, no carro, olhei para o banco de trás e vi Lucas cochilando com a cabeça encostada no vidro e Gabriel ouvindo música com os olhos fechados. Ao meu lado, Samuel dirigia com uma mão e segurava a minha com a outra. Tá tudo bem, amor? Ele perguntou. Eu assenti. Tá tudo mais que bem. Tá tudo certo. Tá tudo como sempre deveria ter sido. Ele sorriu. A gente só precisou passar por tudo aquilo para chegar até aqui. E ali, com a estrada silenciosa diante de nós, eu entendi o valor de cada dor que vivi. Porque nenhuma lágrima foi desperdiçada. Nenhum sofrimento foi em vão. Tudo me preparou para esse momento. Para essa vida. Para esse amor. Hoje, quando olho no espelho, já não vejo mais a mulher cansada, insegura, encolhida. Vejo uma mulher inteira. Com marcas, sim. Mas com uma história viva dentro do peito. Uma mulher que não foi resgatada. Foi reconstruída. Com fé. Com coragem. Com amor. E mesmo que o mundo diga que depois dos 40 é tarde demais, eu sou a prova viva de que nunca é tarde para recomeçar. Samuel e eu não usamos aliança de ouro. Mas usamos respeito todos os dias. Fidelidade nas atitudes. Cumplicidade nos olhares. E fé. Fé em Deus, fé na vida e fé um no outro. E agora, com tudo isso florescendo ao nosso redor, eu sei que estou pronta para dar o próximo passo. Com Ele. Com meus filhos. Com tudo que construí. E com a certeza plena de que eu consegui. Era uma manhã clara de primavera. Aquelas em que o céu amanhece limpo, as flores desabrocham sozinhas e o ar tem cheiro de coisa boa por vir. Eu acordei antes de todo mundo, como sempre fazia. Coloquei o avental, amarrei o cabelo, e fui para a cozinha preparar o café. O som do fogo acendendo no fogão a lenha, o cheiro do café fresco, o barulhinho da colher batendo na xícara, tudo tão simples, mas tão cheio de significado. Enquanto misturava a massa do pão, olhei para a janela e vi Samuel no quintal, molhando as plantas. O sol dourava os ombros dele, e, naquele instante, uma paz tão grande invadiu meu peito, que chorei. Chorei baixinho, em silêncio, por tudo que vivi até ali. Pelas noites em que dormi abraçada na dor. Pelos dias em que fui desacreditada, invisibilizada, diminuída. Mas, principalmente, por ter vencido tudo isso. Samuel entrou, enxugando as mãos num pano, e me encontrou com os olhos marejados. O que foi, minha flor? É que hoje, faz exatamente 2 anos desde o dia que você segurou minha mão naquela feira. E eu só pensei, como Deus é bom comigo. Ele me abraçou por trás, com os braços firmes no meu corpo jamais envelhecido, e sussurrou: Deus é bom mesmo. Mas você também é, Ângela. Você foi fiel. E quem é fiel no pouco, Deus honra no muito. Naquele dia, fizemos um café da manhã especial. Chamei Dona Odete, as vizinhas mais próximas, alguns amigos que fizeram parte da nossa caminhada. Lucas e Gabriel decoraram o quintal com flores do campo, e Samuel preparou uma mesa com nossos pães, bolos e doces preferidos. Mas o que ninguém esperava
Era o que ele faria a seguir. No meio da refeição, Samuel se levantou, tirou um papel dobrado do bolso da camisa, pigarreou e disse: "Com licença. Eu tenho umas palavras para dizer para a mulher que transformou minha vida." Todos ficaram em silêncio. Eu congelei. Ele leu, com a voz um pouco embargada: "Ângela, eu me apaixonei por você no dia em que te vi caída, com o pacote de farinha aberto no chão, e, mesmo assim, com os olhos firmes e o coração pronto para levantar. Eu sabia, desde aquele dia, que você não era só forte. Você era inteira. E tudo que fiz desde então foi aprender com você. Hoje, quero renovar esse compromisso que fiz, não no papel, mas no coração, de cuidar de você, te respeitar, rir contigo, chorar do seu lado, e construir, todos os dias, uma vida que vale a pena ser vivida. Porque você não é uma mulher qualquer. Você é o lar onde eu moro em paz." Eu não consegui segurar. Chorei, em pé, diante de todos. Mas não era choro de dor. Era gratidão. Levantei, abracei ele com força, e respondi em voz alta: "Samuel, você entrou na minha vida quando eu já não acreditava mais em recomeço. E hoje, você é a prova viva de que Deus não tarda, Ele prepara. Eu consegui sozinha, sim. Mas é com você que eu escolho caminhar. Porque agora, eu não tenho medo de amar." Todos aplaudiram. Dona Odete Carava sorrindo. Meus filhos me olharam como quem diz: "Você venceu, mãe." E eu venci mesmo. Não porque voltei a amar, mas porque voltei a acreditar em mim. Hoje, nossa casa continua simples, mas cheia de afeto. Nosso negócio cresceu. Agora temos uma cozinha maior, mais encomendas, e um espaço onde dou aulas gratuitas para mulheres que querem aprender a fazer pão e recomeçar, como eu recomecei um dia. O canal segue crescendo. Mas mais que números, o que mais me emociona são os comentários: "Ângela, você me salvou da tristeza. Comprei farinha e fiz seu pão. Foi como abraçar minha avó. Sua história me deu coragem de sair de um casamento abusivo. Obrigada." E eu respondo cada um: com fé, com verdade, com amor. Hoje, quando alguém me pergunta: "Você não tem raiva do que passou?" Eu respondo: "Não. Porque se eu não tivesse passado por tudo aquilo, não teria me tornado quem sou hoje. Sou mãe. Sou empreendedora. Sou mulher de fé. Sou exemplo para os meus filhos. Sou abrigo para o homem que me ama de verdade. E, acima de tudo, sou uma mulher que conseguiu. Consegui sair da escuridão. Consegui perdoar. Consegui reconstruir. Consegui amar de novo. Consegui dizer, com a cabeça erguida: ele disse que eu não conseguiria sozinha. Mas eu consegui. E consegui ser feliz. E é por isso que eu conto minha história. Para que outras mulheres saibam, não importa sua idade, suas feridas, seus medos. Você também pode conseguir. E merece, sim, um final feliz. Flor de cerejeira. Obrigada por ouvir minha história. Se ela tocou seu coração, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Às vezes, é numa história simples que mora a força para recomeçar. Que Deus te abençoe. Yellow Heart.